Olá, vamos iniciar então o PET 4 do nono ano, semana 1, iniciando com o texto expositivo argumentativo, o poder transformador da empatia nas relações humanas. Aí tem uma definição do que é empatia, né? Eu vou falar do meu jeito, mas que basicamente é o que está escrito. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Praticar a empatia é se colocar no lugar do outro. Então você vai ler o texto e vai responder as questões: qual o assunto tratado, que está bem claro. 2. O que o autor defende nesse texto, porque por ele ser um texto dissertativo, né? Eu comentei lá no começo que ele é um texto expositivo argumentativo. O autor defende seus argumentos, seus pontos de vista, né? Então, você vai colocar. 3. Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Lembrando, todo texto tem as partes principais e as partes secundárias que as complementam. Então, você vai retirar as partes principais, o que é mais importante, e transcrever abaixo. 4. Relate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa, bem pessoal. Né? Questão 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Por que é importante a gente praticar a empatia? Né? Eu imagino assim, acho que vocês concordam comigo, se o mundo, né, se a gente praticasse a empatia, se colocasse no lugar do outro, a gente não ia ter tanta maldade no mundo, né? Porque eu não quero que faça comigo, então eu não vou fazer com o outro. É mais ou menos assim, aí você argumenta, né, em cima da questão 5. Questão 6, o que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Então, nenhum homem vive isolado, né? Então, você comenta aí o que o autor quis dizer, tá? É fácil, relativamente fácil. Questão 2, as redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Também é um texto argumentativo, né? Vamos dizer. Não gosto muito de usar o termo dissertativo, porque quando a gente está falando, vamos escrever um texto em prosa. O que é prosa? Aí você explica. Prosa é um texto que vai começar no início da linha, vai até o final da linha. O texto normal, né? Aí a gente fala dissertativo, já causa aquele medo. Mas o texto dissertativo ele é muito cobrado, coloca os pontos de vista, ele tem a sua estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Na introdução você aborda o assunto principal, é claro que tem, né, a gente tem que explicar bem mais detalhado, porque eu posso ensinar a estrutura, mas você tem que pegar e fazer, escrever. Aí vem o desenvolvimento, onde você coloca os seus argumentos, seus pontos de vista, existe estrutura também, linguagem formal, né? E a conclusão. Né? Conclusão, finalizando, retomando o assunto, colocando uma solução para o problema, né? Ajudando a colocar uma solução. E a questão 1, qual é o assunto tratado no texto? Está explícito. Transcreva as palavras-chave do texto. Palavras-chave são as palavras que têm a ideia principal ali do texto. Na questão 3, classifique os textos abaixo em informações principais e informações secundárias. São 4 opções, são 2 de cada, já antecipando para vocês. 2 com informações principais, 2 com informações secundárias. Informação secundária complementa a principal. Tá? Aí você vai responder a essa questão com facilidade. Se for necessário, volte ao texto. Para a gente ver agora a questão 3. A questão 3 nós temos aí um infográfico. De novo, professor, infográfico, sim. O infográfico é um gênero textual utilizado muito, principalmente na mídia, nos textos, né, que circulam na sociedade em geral. Por quê? Porque as imagens facilitam o entendimento. As palavras escritas complementam, a imagem complementa a escrita, ajudando, né? Por exemplo, na fotoreportagem, destaca-se mais a imagem, a foto e uma legenda abaixo. Ou pode ser um outro gênero textual, né? Como folheto, panfleto, que tem a palavra escrita, linguagem, né, verbal e a não verbal. Então, você vai olhar esse infográfico aí, quais os elementos presentes no texto. 2. Qual o número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? Está bem claro lá.
3. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? O que ele vem ajudar, né, num texto. 3. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Qual a importância? 5. Agora transforma as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa e não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então, como eu comentei, o texto em prosa nada mais é, você vai retirar a parte que tem as imagens, os desenhos, mas não é só isso. Você pode olhar lá embaixo no rodapé, as fontes ali, censo, 2010, a data, tem uma frasezinha lá no final também que pode ajudar você a escrever seu texto. Vai lá na parte central do texto infográfico ali, retira as informações e complementa com, né, os dados que tem ao lado, só que sem utilizar desenho. Ele é um texto que vai ter parágrafos, que vai do início até o final de uma linha, tá bom? Até a próxima semana.